Muito boa tarde, amigo Gervásio, boa tarde aos ouvintes do programa Bastidores do Poder, boa tarde, Magdiel, boa tarde aos nossos ouvintes do programa Bastidores do Poder e boa tarde ao nosso entrevistado da semana, o Rodrigo Oliveira, vereador eleito com 887 votos pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT do município de Garopaba. O Rodrigo já foi candidato a prefeito em 2020, foi candidato a deputado estadual em 2022 e agora, foi candidato a vereador pelo município vizinho de Garopaba. Foi o único vereador da esquerda eleito, pontuando muito bem, ficando na 5ª colocação no geral. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jailson. Boa tarde, Gervásio. Boa tarde a todos os ouvintes aqui que estão acompanhando aí a Rádio Difusora aqui em Bituba. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês. Oi, Jailson. Oi. Ele vem para incendiar Garopaba, hein? Ah, que bom. A gente quer polêmica, né, Gervásio? Dizem, né? Pode ver que ele tá com a caixa de fósforo, o isqueiro na mão, tá? Já prontinho para ligar todas as bombas que ele trouxe lá de Garopaba. Embaixo. Vamos daí, meu amigo? Alô? Oi? Segue daí. Rodrigo, pegando um gancho aí no que o nosso amigo Gervásio falou com relação a polemizar, né, a situação do município de Garopaba, o que o senhor propagou durante o período eleitoral, o senhor acha que vai ter condições de cumprir? O senhor está dentro desses quase 4 meses já de mandato, o senhor acha que está tocando conforme o que o senhor propagou nas ruas, nas casas, ou é diferente estar lá sentado como vereador? A expectativa de fora é sempre diferente de quando a gente senta na cadeira, né? Quero aproveitar, antes até de continuar a resposta, que mandar um abraço para quem está nos ouvindo, o pessoal da nossa base de apoiadores que está acompanhando aqui, que me mandou mensagem, já está conectado no YouTube e também pelo dial da rádio. Eu trabalhei 8 anos, Gelson, como chefe de gabinete no mandato de vereador. Então a gente tinha uma certa noção, claro que isso foi no Rio Grande do Sul, foi há bastante tempo atrás, mas a gente tem uma noção de como que é o clima de uma Câmara de Vereadores, a parte burocrática principalmente. Isso com certeza ajudou bastante, porque a gente não caiu de paraquedas, né? Até porque já nós entramos numa gestão de uma legislatura em que a gestão da prefeitura tem a maioria absoluta da Câmara, tem 5 vereadores dos 9. Então restou para um bloco que a gente chama de oposição, mas eu acho até que esse nome ele não é justo assim, para o trabalho que a gente faz, que a oposição, no senso comum das pessoas, é aquele vereador que está ali para encher o saco, atrapalhar o prefeito, né? Não deixar a cidade se desenvolver. O que a gente busca fazer é ter uma posição com crítica, né? Nem sempre a gente vota contra o governo, por exemplo, porque a gente entende que são projetos importantes para a cidade. Mas a gente já entrou fazendo uma disputa judicial para questionar a eleição da mesa. Nós, inclusive, ganhamos uma liminar, depois foi para... ainda está em discussão esse processo, né? A liminar foi derrubada, mas o processo segue na justiça. E a gente já entrou dando um cartão de visita de que a coisa não seria assim tão fácil também, apesar da gestão ter maioria. A gente iria defender que a Câmara não fosse um puxadinho da prefeitura. Em relação assim, ao que a gente defendeu, a nossa plataforma em 2024, ela é mais ou menos a mesma que a gente vem discutindo desde 2020, na verdade, né? Que é uma cidade que se desenvolva de uma forma sustentável, olhando para o trabalhador e para a trabalhadora, que tenha uma atenção para o transporte público, para a educação de qualidade, para a saúde, né? Então, de certa forma, uma parte disso a gente está conseguindo discutir dentro da Câmara. Meio atravessado, porque toda semana o prefeito manda uma bomba nova para a Câmara, então a gente tem que estar sempre respondendo assim, a alguns projetos que o prefeito manda que a gente não concorda, como é, por exemplo, a terceirização da GPA, que ele está começando a fazer agora. Isso não estava na nossa pauta, né? A gente não discutiu isso na campanha, mas é um projeto que a gente não pode simplesmente ignorar. Como também foi a questão do sindicato lá, nossos servidores municipais, que o prefeito, de uma certa forma, atacou o sindicato, tirando o pagamento, né? O subsídio dos servidores liberados para poder tocar a direção do sindicato. Agora o servidor que quiser tocar o sindicato vai ter que fazer isso de graça, ou o sindicato ter algum dia talvez saúde financeira para arcar com os seus custos. Então tem algumas questões aí que a gente vai, claro, encontrando pelo caminho e que a gente precisa, como vereador, enfrentar. Mas, de certa forma, assim, o que a gente tem defendido, a gente também está conseguindo tocar.
debate, por exemplo, do plano diretor, do zoneamento, que é algo que a gente vem discutindo já há bastante tempo na cidade, o debate da cultura. Essa semana, inclusive, passada, apresentei um projeto de lei que declara como patrimônio cultural material e imaterial o carro de boi e o desfile de carro de boi de Garopaba, muito inspirado na cidade da minha família paterna, que é catarinense, São João do Sul, que tem o maior desfile de carro de boi, um dos maiores do Brasil, o maior do estado, inclusive a capital estadual do carro de boi, né? A gente também está discutindo as questões na área da educação, na defesa do professor, mas também do profissional da educação. Cheguei agora de Florianópolis, ali São José, de uma discussão sobre o Plano Nacional de Educação, como é que está a implementação dele, o que a gente precisa melhorar daqui para frente, como que os municípios estão lidando com isso. Então a gente, entre trancos e barrancos, entre as cascas de banana que o prefeito tem largado dentro da Câmara, a gente está conseguindo tocar um pouco do nosso mandato. Não, claro, da forma como eu gostaria ainda, porque a gente gasta muita energia nessas questões que eu falei em relação à gestão, mas estamos ainda, como tu falasse, assim, 4 meses, os famosos 100 dias, né, de mandato. A gente ainda está organizando um pouco a casa para poder dar um pouco também de atenção aos compromissos que a gente firmou em 2024, né? Agora, Rodrigo, falando em casca de banana, eu tenho acompanhado os trabalhos, alguns, né, da Câmara de Vereadores, e realmente da última legislatura para cá tem sido os discursos, os atritos entre o Legislativo e o Executivo têm sido constantes. E eu acompanhei recentemente a questão do novo plano diretor ali de Garopaba, alteração, né, alterações significativas que permitem a maior ocupação dos morros, né, flexibiliza um pouco as exigências ambientais. Qual é a sua posição com relação a essa possível mudança? Nós somos contra o veto do prefeito, que vetou a única emenda que tratava disso, essa questão do zonamento especificamente o ano passado. É importante sempre lembrar, o zonamento foi aprovado ano passado, né, na legislatura passada, né? Com uma emenda do ex-vereador João Julião, que a grosso modo dizia o quê? A proposta da prefeitura dobrava a ocupação de áreas altas dos morros, que a gente fala da cota acima de 100 metros, e a emenda do vereador João Julião propunha manter os parâmetros antigos, né? Antes eram 3.000 metros quadrados, o tamanho mínimo de um lote, e a prefeitura estava reduzindo para 1.500. Então ela praticamente dobrava, quando não quadruplicava, se a gente for olhar os números mesmo dos parâmetros, a ocupação dessas áreas dos morros. Eu sou contra isso, até acho que a gente não deveria nem permitir, dependendo do morro, construção nenhuma. Entendo que a cidade tem área para construir, que se a gente for pensar a cidade do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, ninguém que se muda para a cidade, quem está no seu auge de atividade econômica, que pode trabalhar e gerar renda na cidade, vai morar no topo do morro. No topo do morro não tem escola, não tem posto de saúde, ninguém tem recurso suficiente para comprar uma casa em lugares como esse, que geralmente são lugares que têm loteamentos caríssimos, né? Então, pouco é viável do ponto de vista da logística, tá subindo e descendo o morro todos os dias. Ainda mais se tu tem filho, né? Porque a gente sabe que a função familiar, ela demanda o tempo todo estar se deslocando na cidade. Então, não é inteligente nem desse ponto de vista. A gente defende que onde já tem adensamento, que se deve adensar mais, para evitar, claro, que a cidade se horizontalize dessa forma, né? Mas não é só a questão do topo de morro, Jailson. O nosso mandato está propondo, inclusive, uma revisão do zonamento. Já iniciou um trabalho em grupos técnicos e grupos de lideranças comunitárias, populares, para a gente rediscutir e apresentar um substitutivo, né, do zonamento que foi aprovado no ano passado, revisando algumas zonas, não todo ele, evidentemente, mas até porque tem algumas zonas que a prefeitura propôs que ssão corretas, mas algumas a gente entende que são problemáticas. É a questão do topo dos morros, sim, mas é a questão também de área úmida, dos banhados, como a gente fala, que, ao meu ver também é uma burrice, é uma estupidez ocupar áreas que podem alagar. Depois do Rio Grande do Sul, eu não sei qual a cidade que ainda se arrisca a fazer isso, a incentivar adensamento em área úmida. Nem vou entrar aqui no aspecto ecológico da coisa. Também áreas próximas de dunas também, que a prefeitura tem permitido construção. Enfim, a gente está propondo, está iniciando esse trabalho. Acreditamos que até julho, agosto, a gente vai estar apresentando uma minuta dessa proposta de revisão do plano diretor para a comunidade, para que a gente consiga construir aí sim um projeto de iniciativa popular, né? Para que a comunidade, a população de Garopaba possa apresentar isso
para a Câmara de Vereadores e depois para a Prefeitura. Agora, vereador, quando você fala e justifica essa questão do topo de morro, que realmente é uma realidade, ninguém de baixa renda vai se mudar para topo de morro. Ninguém quer comprar um lote de classe baixa ou média, vai querer comprar no topo de morro. Até porque a infraestrutura é deficitária, não tem realmente. Coleta de lixo, tem dificuldade, não tem escola, não tem posto de saúde. Então, partindo dessa ideia, a conclusão que a gente pode ter é que o prefeito queria alterar isso para beneficiar os construtores, os grandes empreendedores do município de Garopaba? Se esse foi o desejo dele ou da equipe técnica dele, eu não sei, né? A gente não pode cometer ilação aqui. Mas na prática vai acontecer isso, né? Nós vamos ter um beneficiamento dos loteadores, dos grandes empreendimentos. E aqui a gente, de forma alguma, é contra a cidade crescer, construir, contra quem trabalha na construção civil, até porque é gerador de emprego, gerador de renda na cidade. Mas, nesse caso, são alterações que beneficiam a especulação imobiliária, como a gente fala, né? Aqui em Garopaba, claro, nem em Bituba também, a gente ainda tem um cenário mais preservado em relação a Balneário Camboriú, Itapema, né? Mas o sonho dessa turma é um dia chegar nesse nível aqui também. E começa por aí, né? Começa com esses projetos que vão beneficiando meia dúzia de empreendimentos milionários aqui da cidade. E se a gente for olhar do aspecto também ambiental, ocupar áreas altas de morro é muito arriscado, né? Porque corre risco de deslizamento, pode impactar a questão de abastecimento de água, porque impacta as nascentes, né? Também exige um tipo de infraestrutura, de beneficiamento de infraestrutura que não é só a casa, né? Tu precisa abrir estrada, e isso também significa água correndo mais rápido por essas estradas. Então, se não impacta na parte alta, vai impactar na parte baixa da cidade. Isso tudo precisa ser avaliado. E a gente entende que a prefeitura, apesar de ter feito um arremedo de estudo, o próprio estudo até foi um pouco mais criterioso, apontou que isso teria risco. A prefeitura ignorou e seguiu propondo dobrar essa ocupação. E agora mandou um projeto revisando a sua proposta, tentando criar assim uma espécie de jabuti, como a gente fala aqui, né? Ela teve uma pressão popular muito grande, Gilson. A cidade não quer que os morros sejam afetados, até porque a grande paisagem da cidade são os morros de Garopaba. Como é o caso de Imbituba também. Tu levanta a cabeça, tu enxerga os morros verdes, né? E isso é o grande produto turístico da cidade. Então a cidade não quer nem quem escolheu viver, os de fora, como a gente fala, ou quem é nativo, quer ver os morros sendo destruídos e ocupados por mansão. E a cidade então se mobilizou para derrubar esse veto do prefeito. Foi para a Câmara, pressionou os vereadores. Felizmente a base do governo orientada votou por manter o veto. E logo em seguida o prefeito fez uma nova reunião com as comunidades que se mobilizaram para propor uma alternativa. Né? Então ele sentiu a pressão e construiu uma alternativa. Essa alternativa as comunidades não toparam, e a alternativa que ele construiu é o seguinte: mantém os parâmetros antigos, quando for lote individual, mas quando for caso de loteamento, e aí respondendo de novo a tua pergunta, né, que parece um projeto orientado para os loteadores, quando for caso de loteamento, reduz para 2.000 metros. Então, incentiva o loteamento. Claro que é importante ter o loteamento, porque tu organiza a cidade, né? Mas nesse caso, está fazendo um projeto direcionado para os loteadores da cidade. Baixaria de 3 para 2.000 metros quadrados, exatamente. No caso de loteamento. Então, na verdade, o município tem até tentado uma discussão com a sociedade, pelo visto, né? Tem procurado, mas tem ido com o prato pronto, né? Exatamente. Aí não funciona, né? Aí é a história aquela do Eduardo Galeano, não sei se já ouvisse essa, que ele fala da democracia dos grandes grupos internacionais, FMI, da vida, né? Em que o cozinheiro chega para suas galinhas e pergunta se elas querem ser cozinhadas com molho vermelho ou molho branco. E aí as galinhas falam, o que a gente não quer ser cozinhada. Não, isso está fora de questão. Tu tem a opção de escolher. O branco ou vermelho? O molho branco ou vermelho. Vocês vão morrer igual. Essa é boa. Então é assim que a prefeitura às vezes tem chegado, dizendo que está sendo democrática. Né? Com o prato pronto, e a gente escolhe se a gente come ele quente ou come frio. Agora, vereador, a operação contra o C, né? Que foi uma operação deflagrada, que teve o município de Garopaba, foi um dos alvos, né? O que o vereador tem autuado, tem feito para fiscalizar de fato esses contratos, que já não é a primeira vez que o GAECO visita o município, né? Tem se tornado... Segunda operação já, né? Tem se tornado rotineiro. Inclusive, eu acho que algum dos alvos
não sei se nessa última, mas na outra foi o prefeito. O que a Câmara, a oposição, tem feito com relação a isso? Tem aberto CPIs, tem investigado, tem pegado cópia de processo licitatório, tem feito oitivas. O que a Câmara, o senhor como vereador eleito, né, com a votação expressiva, 887 votos, tem feito para fiscalizar melhor ainda o município da Garopaba? É o que eu falei no início, Jailson, aqui, de como nós não somos uma oposição irresponsável. Sim. Né? Nós temos, inclusive, moderado o nosso discurso na tribuna em relação à Operação Ctrl-C, porque ainda, como se fala, a operação é um processo de investigação. Claro que nesse caso da Operação Ctrl-C, agora não me recordo quantos municípios estão sendo investigados, mas apenas 2 prefeitos entraram nessa primeira fase, que é o prefeito de Garopaba e o prefeito de Pescaria Brava, que trabalhou na gestão de Garopaba, então tem um vínculo direto. E muito possivelmente nem seja em relação ao que ele está realizando como prefeito em Pescaria Brava, e sim pela participação dele na gestão passada do prefeito Júnior. Claro que a gente tem que ter responsabilidade, dá para sair acusando ninguém antes que as investigações sejam concluídas, mas infelizmente deixa mais uma vez Garopaba numa propaganda negativa, né? A segunda operação tem a Operação Maestro, que investiga também fraudes licitatórias. A Operação Ctrl-C também é o mesmo objeto de fraude licitatória. São dois sistemas que a Prefeitura teria contratado de forma irregular ou sem necessariamente a necessidade. Um deles para administrar a questão da saúde pública da cidade, e outro seria o Clube do Aluno. Inclusive, o Clube do Aluno foi muito denunciado pela legislatura passada, pelos vereadores de oposição. Até conversando com um vereador da legislatura passada, ele um pouco descrente de que poderia acontecer alguma coisa, que ele falou que se denunciou tanto, se apresentou tanto material, tanta prova de que o Clube do Aluno tinha problemas, né, que é um sistema de auxílio, de complementação do ensino, e que nenhum aluno acessou de forma direta ou correta, e que isso acabou não dando em nada. Agora tem essa operação, que a gente vai observar e vai ver como é que ela vai se desdobrar. Mas é isso, são 2 operações já. Eu até fiz uma brincadeira com a ideia da Operação Ctrl-C, porque eles falam de copia e cola. Quando a gente estava discutindo a questão da terceirização a partir das OS, que o projeto deve ir à votação amanhã, inclusive, eu brinquei que em tempos de Operação Ctrl-C, a gente tinha um copia e cola de um projeto que foi aplicado em São José, Florianópolis, Biguaçu. 2, 3 dias depois, a gente teve a Operação Copia e Cola lá em Sorocaba, né? Também investigando o prefeito de lá por conta de desvios, supostos desvios, né, de irregularidade na relação com as organizações de saúde, né, sociais de saúde. A gente espera que quando a gente assume, o prefeito quando assume o compromisso com a população do voto e de assumir a gestão pública dos recursos da cidade, que seja feita de forma séria, né? Agora, se encontrar irregularidade, não tem muito o que fazer a não ser punir quem comete irregularidade. É o caso, por exemplo, das fraudes do INSS. Tem servidor, teve o próprio presidente do INSS que o governo demitiu, entende? Depois vai até... Acho que o governo até foi correto. Demite e depois vê se, né, conclui se tem algum envolvimento de fato. Mas tá na gestão, deu um problema de corrupção, de fraude, de desvio de recurso, mau uso do recurso, tu afasta a pessoa. O que ainda também nos deixa um pouco receosos, assim, de porquê que ainda a gente tem alguns agentes políticos exercendo seus mandatos ou à frente ainda da gestão, sendo investigado pela segunda vez, né? Talvez o correto seria afastar e permitir que a investigação acontecesse de forma assim, sem influência, né? Agora, vereador, são muitos inquéritos ali no município de Garopaba, a gente vem acompanhando desde lá da CPI da cesta básica, entrevistamos aqui o vereador Felipe do MDB. Sim. E o que parece é que em Garopaba não se conclui de fato nenhum inquérito nesse sentido, se o prefeito foi indiciado, se o prefeito teve culpa, se o servidor teve culpa ou não. O que parece é que realmente abre-se o inquérito, a operação, né, a coleta de possíveis provas, né, mídias digitais, enfim, documentos, vai na prefeitura, vai na casa do servidor,
mas o que parece é que não há uma conclusão de fato do Ministério Público ali de Garopaba com relação ao município de Imbituba, mais especificamente na gestão do atual prefeito, porque esse tipo de escândalo aí, pelo menos eu não lembro, de ter ocorrido nas gestões anteriores do prefeito do Sérgio Cunha, e do Luiz Nestor, né? Eu pelo menos nunca soube que houve operações neste sentido e nessas proporções. Não seria viável a Câmara também, porque a Câmara tem um poder investigativo, né? É uma das principais ferramentas hoje do Legislativo, fiscalizar o Executivo. Não seria interessante o Legislativo também puxar para si e abrir um processo investigatório de uma CPI para poder investigar, porque é um papel. E o seguinte, a gente está vendo uma consequência de operações e, de fato, está tendo erro lá. Se está tendo erro, talvez a Câmara também está deixando a desejar, não está investigando o que era para ser investigado mais ao fundo, né? Cumprir o seu principal dever, que é de fiscalização, né? Dentro dos grandes deveres que é o Legislativo. Por isso que a gente fala que a Câmara não pode ser um puxadinho da Prefeitura. Por mais que a gente entenda que tenha projetos da Prefeitura que são positivos, e é óbvio que toda gestão quer que os seus projetos passem pela Câmara. Mas a Câmara precisa ter um olhar que é o olhar que a lei exige, senão a gente estaria prevaricando, inclusive. E sim, dependendo de como a gente vai observar os desdobramentos dessas investigações, tanto a Operação Maestro quanto da Ctrl+C, de poder instigar a Câmara a cumprir seu papel. Infelizmente, hoje nós temos minoria dentro da Câmara nesse sentido, né? A base do governo tem tido uma fidelidade muito grande ao governo e muitas vezes rejeita, inclusive, os nossos pedidos de requerimento, que é algo que é praxe em qualquer Câmara de Vereadores, tu aprovar tudo, né? Sim. Requerimento sobre informação, até porque isso é transparência, ajuda o vereador a fiscalizar. Mas até isso, a base que tem 5 votos hoje, rejeita porque tem parece ter uma orientação da gestão de trancar tudo que for possível proposto pelos vereadores que não compõem a sua base de governo. Mas a questão, por exemplo, da CPI das cestas básicas, realmente até hoje a gente não teve ninguém punido. Quase 2.000 cestas básicas sumiram, se concluiu isso, se fez um inquérito dentro da Câmara, isso foi enviado para os órgãos competentes, porque uma CPI não tem poder de polícia, nem de justiça, de condenar, de julgar. Ela faz esse papel justamente de investigar, coletar informações e repassar isso para os órgãos competentes. A gente sabe que hoje tem uma operação da Polícia Federal que está investigando esse sumiço das cestas básicas, porque uma parte dela foi adquirida com recursos da Covid. União. Da União, justamente. Então, essas informações da CPI também estão junto com a Polícia Federal. Em que pé isso anda, a gente não tem acesso ainda, né? Por ter segredo de justiça. Até acredito que a PF tem essa postura para não adiantar alguma coisa que possa gerar destruição de provas ou algo parecido. Mas a CPI conseguiu coletar informações, inclusive, de uso de cestas básicas desviadas para compra de voto. Né? Isso em 2022. E, infelizmente, comida, alimento. Muita gente de Garopaba depende disso. Né? Então, tu mexeu com a fome das pessoas, de famílias. Naquela época, inclusive, frágil, quase que pós-Covid ali, ainda as famílias se recuperando. E aí tu tem, pelo menos, se não um gestor, mas servidores da prefeitura fazendo esse desvio. E até agora a gente não teve ninguém punido. Infelizmente, a legislatura passada até tinha condições de construir uma CPI e pelo menos investigar. Essa legislatura eu não acredito nisso. Né? Pela postura, pelo menos que a base tem tido agora, no começo de governo, eu não acredito que a Câmara vai conseguir executar assim com qualidade, né? Essa função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E falar nisso, Jair, se deixasse alguma pergunta no ar? Não. Ou não enquadrasse ele ainda? Não, ele está bem. Está bem? Ser vereador de oposição é fácil, né? Você acha que é fácil? É fácil. É fácil no sentido da resposta, né? Pois é. O vereador dessa situação tem que se regular bem, né? Porque não tem por que dizer que não fez, que não vai fazer, que não está conseguindo, se ele é de situação.
Isso, agora de oposição é um pouco mais tranquilo, eu acho. Apesar de não conseguir muito, né? Porque tudo é negado, né? Tudo tranca, né? Tudo tranca, inclusive eu tenho até uma pergunta nesse sentido, né? Não, mas quando ele falou aqui que tudo é trancado lá e tal, parece que semana passada ele teve lá um probleminha lá com um vereador chamado Felipe. Isso, e são Felipe dois... do Santos. Tem dois Felipe lá. Eu vou brincar de novo aqui. Eu sei que o Felipe de Souza, ele não gosta muito da brincadeira. Mas a gente, como são dois Filipes, eu naturalmente, um dia na tribuna, falei, tem o Felipe da situação e tem o nosso Felipe. E aí o pessoal, assim, que é a base do Felipe, que é um pessoal mais à direita, e que nosso bloco de oposição ele é muito tranquilo em relação à discussão nacional, a gente foca no debate local, mas o pessoal foi cobrar do Felipe, como assim, nossa, agora tu tá virando petista, Felipe? Então ele teve que ir lá, eu disse, Felipe, não encana com isso, né? Isso é mais brincadeira da turma. Mas o nosso Felipe, tem esse Felipe que é o Felipe do agro, né? Isso, o Felipe do Santos. Felipe do agro. O do Santos é o de vocês? O do Souza é o nosso. O de Souza é o nosso e o do Santos é o do governo. E já pegaram até o cantor para vocês, né? O cantor é nosso. É de vocês? O do agro é aquele que disse que o pessoal de fora que vem... Que suja a cidade. Que suja a cidade. Complicado, esse aí é né? o do agro. Aí houve essa discussão? Houve essa discussão. Isso foi durante a votação do aumento da taxa do lixo, né? Eu, inclusive, o Felipe de Souza votamos contrários ao aumento, porque a gente entende que tem outras formas da prefeitura poder melhorar essa gestão do recurso, né? Inclusive a Resame, não sei como é que está hoje a situação, mas não faz muito tempo estava com pagamento atrasado. Espero que agora, aumentando a taxa, tenha condição de pagar a Resame em dia. Mas durante essa votação, esse o vereador que é da base, o vereador Felipe do Agro, ele, na sua explicação, disse isso. E não é a primeira vez que ele faz esse tipo de indireta em quem é morador que não nasceu em Garopaba, né? Talvez na ânsia de querer ser o defensor das culturas nativas, né? Que é ele é nativo? Ele é nativo também, nativo da Limpa, né? Da mesma região sul ali, Campo Duna. Ah, Limpa é ali, ó. Magdiel nasceu na Limpa. Então, então o vereador nessa ânsia, porque ele sabe que, como ele vê também a gente fazendo essa defesa a partir da discussão da proteção da cidade, do crescimento da cidade, de proteger as comunidades tradicionais, eu acho que ele fica nessa disputa. E aí fez essa fala infeliz, né? Discriminatória, de que, na verdade, quem suja a cidade são os moradores novos, né? São os moradores, nem não usou a expressão de fora. Na hora, inclusive, eu não estava com o microfone ligado, mas eu questionei, tu tá falando que os gaúchos, então, é que suja a cidade? Ele disse, não é bem assim. Aí tá falando comigo. Tá querendo botar as palavras na nossa boca, botar o povo contra a gente. Mas é só todo mundo aí que não viu essa fala acessar o canal do YouTube, porque fica gravado. Eu assisti. Não tem outra interpretação possível que não seja essa. Depois ele foi na tribuna terça passada, dizer que tinha sido mal compreendido, que na verdade o que ele queria dizer é que como a cidade cresceu muito, com isso aumentou o custo, né, da cidade, por isso tem que aumentar a taxa. Mas ele fala tanto da questão dos moradores de novos, como os cachorros dessas pessoas, que são as que rasgam os lixos. É complicado. É muito complicado. Mas para vocês não ter mais problema lá com os Filipes, vocês podem denominar o Felipe cantor e o Felipe da agropecuária. Da pecuária. Aí define, né? O vereador Rodrigo, agora essa questão do lixo de Garopaba realmente é uma coisa que nos chama a atenção, porque a desmobilização do lixo é para Biguaçu, né? Sim. O aterro de Biguaçu. O aterro de Biguaçu. Mas Capivari eu acho que é mais próximo, não é? Sim, geograficamente sim, né? Mas o contrato já existe há bastante anos com o Biguaçu. Inclusive, Biguaçu, se eu não me engano, já está saturando, né? Tem um tempo limite ali para fazer uso daquele aterro. O que a gente falou até em relação a isso, Jailson e Gervásio, é que a cidade hoje, acho que qualquer cidade faz isso. Ela enterra metade do dinheiro público. Porque metade entre aspas, do lixo, na verdade a palavra correta é resíduo, né? É orgânico. E o resíduo orgânico ele pode ser compostado, né? E essa compostagem ela não só deixa de ser enterrada e aumentar o custo, porque o transporte é feito por tonelada. Então tu paga por esse peso, e é o maior peso, na verdade, também, né? É o orgânico. Então, além de tu reduzir o custo público dessa coisa toda, também tu evita de estar enterrando, poluindo o solo, e mais, tu está gerando um adubo depois, que é o composto, que pode voltar para essa cadeia produtiva
da terra de Garopaba, né? O composto gratuito para o agricultor, que é riquíssimo. Eu, por exemplo, toda a minha casa, o meu resíduo orgânico ele é compostado. Uma técnica, a gente chama de técnica da leira da UFSC, né? Uma técnica da Universidade Federal, desenvolvida, catarinense, técnica catarinense, reconhecida no mundo todo. Inclusive o meu banheiro ele não é com água, ele é o famoso banheiro seco. Né? Eu não uso água, não dou descarga de água. A gente faz as nossas necessidades em um outro lugar. A nossa descarga é uma cinza com serragem, e isso depois é compostado também. Claro que a gente tem usos diferentes, tem todo um cuidado de contaminação que precisa ter, mas isso demonstra como a gente pode evitar, né, contaminar, fazer um melhor uso da água. E isso seria uma solução, inclusive, e uma redução de custo para o município. O custo é dobrado aí, né? É dobrado. No transporte e na pesagem. Exatamente. Lá, né? Porque são 2 contratos, geralmente, né? É o contrato de coleta, juntamente com o transporte, e o destinamento. Exatamente. Então, se deixa de pesar na coleta, deixa de pesar também lá no final, que é na balança, né? A gente está literalmente enterrando o dinheiro, né? E claro que a Resame hoje, ela faz um bom serviço de coleta, né? Pode melhorar sempre. Precisa ainda melhorar bastante a coleta do resíduo, vamos dizer, o reciclável, né? Que ainda fica tudo muito misturado. Mas ela também já está se estruturando para poder fazer a compostagem, construir um pátio de compostagem. A gente está, inclusive, nas próximas semanas indo visitar, porque isso vai ser mais um projeto de lei, nosso compromisso de campanha. A gente está falando disso aqui, né, Gelson, da nossa plataforma, o que a gente já está conseguindo realizar, que é a lei da compostagem. Muito semelhante ao que o deputado Marquito, propôs em Floripa e aprovou em Floripa quando era vereador, né, que é um projeto de lei que regula o uso e o saneamento do resíduo orgânico na cidade, né, inclusive proibindo que a cidade enterre ele, né, mande isso para o aterro. Vereador, chegou uma pergunta aqui com relação ainda à Câmara de Vereadores, da seguinte forma: há quem diga que a Câmara de Vereadores virou um cartório de aprovação para o Executivo. O senhor confirma ou nega esta situação? Não, isso é verdade. Qualquer cidadão que acompanhar uma sessão ordinária vai constatar isso, desde as discussões das comissões até as votações no plenário. A gente, como, de novo, vereadores que têm uma posição crítica em relação à gestão, tenta, na medida do possível, aprofundar os debates dos projetos quando é possível. Como é, por exemplo, o caso do projeto de lei que cria esse programa de incentivo às organizações sociais de saúde. Nós fizemos audiência, nós levamos esse debate para a internet, fizemos vídeos, material, conteúdo explicando esse projeto, do que ele se trata. Da mesma forma, a gente quer fazer agora uma audiência em relação a esse projeto de lei que ainda segue o debate da ocupação dos morros. Fizemos uma reunião pública sobre o veto do prefeito em relação a isso. Então a gente já tem tentado, na medida do possível, aprofundar os debates. Mas no grosso, assim, do que tem sido tocado dentro da Câmara, é dessa forma mesmo. São 9, né? São 9. Eles têm 5, e aí tem você do PT e 3 do MDB? 2 do MDB e o vereador Dedéu do Podemos. Está no seu 5º mandato. Né? Então é 4-5. Está equilibrado também, né? Está equilibrado. O que eu posso dizer, assim, que dos vereadores da base, o presidente da casa, que é o vereador Edmundo, hoje, é uma grata surpresa. Né? Nós defendemos, por exemplo, a candidatura lá em janeiro do vereador Nazinho do MDB, vereador Atanásio. Perdemos, né? Discutimos até a questão da cadeira do primeiro secretário na Justiça, segue essa discussão lá ainda, mas a gente perdeu a eleição da mesa. E descobrimos que o presidente Edmundo é um bom presidente. Tanto é que a gente está propondo que ele possa ser reconduzido. Lá o mandato é 1 ano? 2 anos, né? E sem a permissão de recondução. Como está sendo feita aí uma reforma do nosso regimento interno, eu sou um dos proponentes de manter o vereador Edmundo como presidente da casa. Justamente porque ele é um ponto fora da curva nessa questão, né? Busca ter um equilíbrio entre o legislativo e o executivo, faz uma gestão democrática, né? Não nos atropela nos debates internos da Câmara. Inclusive, entendeu a importância de a gente poder presidir uma das comissões, das 3 que a Câmara tem. Eu sou presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, que é uma comissão meio biônica, ela discute tudo, né?
Discute da educação, saúde, meio ambiente, assistência social, tudo. Então, isso que nos permite fazer as audiências públicas, né? E se não fosse a sensibilidade do presidente Edmundo, a gente nem isso conseguiria fazer. Mas se for olhar, tirando essa exceção do presidente, que é voto de desempate sempre, Sim, o voto de Minerva, em geral, pouco se discute o que vem do governo dentro da Câmara. Né? É a gente que provoca sempre essa discussão. Porque o outro presidente era mais radical, né? O outro... Teve um presidente ali que caçava a palavra dos vereadores. O vereador antes do Jean Ricardo ser presidente, né? Teve, inclusive, um dos motivos da... Ele é vereador ainda? Ainda é vereador, se reelegeu. Pelo né? PP? Pelo PP. O PP fez 3 lá? Fez 4 vereadores. 4. E um do PL. Então o Edmundo, como um bom árbitro de futebol, ele não caça o microfone de ninguém. Não caça. Pelo contrário... não dá cartão vermelho para ninguém. Nos possibilitou, inclusive, algumas sessões atrás, eu sentar na mesa ali, poder compor a mesa diretora durante a sessão. Então, demonstra um outro perfil. Inclusive, um perfil bem diferente até do prefeito. Acho que o prefeito deveria se inspirar bastante no vereador Edmundo aqui, para entender como é que se dialoga com o Poder Legislativo. Não né? tem diálogo entre o Executivo e o Legislativo? Ele não costuma reunir os vereadores? Com a gente não. Eu vou... Desses 4 meses, eu conversei 2 vezes com o prefeito Júnior. A primeira reunião, a primeira conversa foi uma conversa que eu provoquei no início, lá de janeiro, para dizer isso. Serei vereador de oposição, mas uma oposição responsável. Não vou ficar te atacando pessoalmente, a tua família, nada na tribuna. Acho que isso é papel... A investigação é papel da polícia, a gente fiscaliza o Poder Executivo. Mas a gente pode se ajudar aqui no sentido de que eu tenho... uma boa relação com o governo federal, a gente está construindo essa ponte há bastante tempo, o município precisa de recursos também, né? A sua gestão quer continuar sendo uma gestão que vende essa ideia de uma gestão realizadora, então não há nenhum problema da gente poder trabalhar junto nesse sentido. E qual foi a reação dele? Uma reação que eu acho que qualquer prefeito que recebe essa conversa teria, assim, uma reação positiva. Porém, na prática, isso não aconteceu, né? E aí o prefeito vai se reunir novamente com a gente agora, semana passada, para discutir a questão das emendas impositivas, né, que também é um problema que está acontecendo lá na cidade, da prefeitura não querer realizar as emendas do ano passado. Sentou com a gente, me ouviu, né, ponderou algumas questões, eu coloquei outras questões para ele, mas foram essas únicas 2 vezes que o prefeito teve conversando com os vereadores de oposição. Na verdade, a primeira nem foi o prefeito indo à Câmara, né? A gente cobra muito isso dentro da tribuna. Ele não visita vocês? Se o projeto da reforma administrativa foi simbólica em relação a isso, né? Nós provocamos a todo momento que o prefeito viesse então explicar a reforma administrativa, por que ele estava criando 53 cargos a mais, por que é uma reforma que teria impacto de mais de 2,5 milhões por ano, né? Por que ele estava condicionando isso a votar também o aumento, a correção do piso nacional do magistério, porque isso estava tudo dentro do mesmo pacote. Fizemos várias falas na internet, na tribuna, nada do prefeito não teve aparecer. Resposta. Não. Nenhum secretário, nada. Né? Nós temos enfrentado, inclusive, problemas nesse sentido. Nossa comissão tem convocado reiteradamente alguns secretários e a gente precisa pedir 2, 3, 4 vezes, às vezes. Né? Estamos começando a avaliar, inclusive, para o Ministério Público para poder cobrar os secretários a respeitar a lei, né? Porque a lei orgânica demanda que o secretário responda, caso contrário vira crime administrativo, né? Mas é ele que proíbe o secretário não responder? Isso eu não sei dizer, né? Não posso dizer isso aqui no microfone, dizer que o prefeito proíbe o seu secretário de vir conversar com a Câmara. Porque o secretário não aparece também. Simplesmente não aparece, né? Para ser justo, a gente tem boas relações com alguns secretários, né? O secretário, por exemplo, o secretário André de Infraestrutura sempre atendeu prontamente as nossas demandas, até porque não é uma demanda do vereador Rodrigo, é uma demanda de um morador, de uma rua, de um bairro. Então seria a prefeitura negando a demanda para a cidade, não para mim, né? E o vereador, o secretário André compreende isso. Ele não está trabalhando para o vereador Rodrigo nem para o vereador A ou B. Ele está respondendo uma demanda que chegou através de um vereador. O secretário Serginho também, de turismo, o que a gente consegue construir, a gente tem diálogo ali com ele. Por incrível que pareça, ele é do PL, né? Então, teoricamente, não deveria nem se conversar, mas a gente tem diálogo com o secretário. E a secretária Juliana também tem, de Educação, foi a única que respondeu às nossas convocações.
de ir na nossa comissão, conversar sobre a situação da educação que está bem periclitante, está complicada, a gente está à beira de um colapso na educação. Esse ano foram quase 30 exonerações de profissionais da educação. Pedidos? Pedidos, né? Gente que pediu para sair, que fez concurso. Boa parte deles fizeram concurso, esse último concurso, né? Por quê, né? Essa é a questão que a gente tem levantado, né? O que a secretaria entende? Por que está tendo essa evasão? Nós entendemos que é falta de pouca valorização, salário baixo, o prefeito que não paga o piso faz 3 meses, não atualiza, né? É falta de estrutura nas escolas, falta de professor 2, que é o auxiliar do regente. Enfim, uma série de problemas que a gente também levou isso para a secretária, não no sentido de ir lá e cutucar a ferida e dizer vocês só estão fazendo coisa errada. Mas sim, tem alguma coisa errada, a gente quer tentar ajudar, né? Então o prefeito faz o que ele bem entende, ele faz. Eu não diria que faz. Não consulta, não vai na Câmara. Não, o que ele quer fazer, ele faz. O prefeito não vem na Câmara, né? Isso qualquer vereador pode confirmar isso. Agora, também eu não diria que ele faz o que bem entende, porque ele precisa minimamente também discutir com a sua base. E né? Discute? Discute com a sua base, sim. Né? Vereador, agora com relação ao transporte público, há uma certa discussão, que a gente acompanha também nos bastidores, a empresa sempre cobrando, dizendo que o município deve. E o município contra-ataca dizendo que não deve, que ela não está prestando serviço devidamente, enfim, é sempre aquela discussão dos dois lados. Quem que está certo? O município está devendo ou a empresa deixando de prestar o serviço de acordo com o que foi contratado? A Justiça disse quem estava correto, acho que faz uns 2, 3 meses. E ela disse que a empresa estava correta em cobrar. Inclusive deu um bom puxão de orelha no município, alegando até má fé do município em judicializar a empresa. Porque, não sei se todo mundo aqui se recorda, no início do ano a Expresso Garopaba fez uma espécie de paralisação, porque disse que o contrato não estava sendo executado, não estava sendo pago e ela não tinha condições de operar. Aqui eu não vou ser advogado de empresa, nem é minha intenção, porque eu acho que a empresa também precisa melhorar algumas questões de qualidade dos seus carros, né? Das linhas, mas tem muito também de responsabilidade do município nesse sentido, que desde que começou a gestão entrou em pé de guerra com a empresa. Eu não vislumbro, eu não consigo enxergar assim um movimento da gestão municipal de querer melhorar nosso transporte público. Há um embate, uma brigaçada entre a empresa e o município. Quem sai lesado aí, na verdade, é o trabalhador que depende do pouco ônibus que tem. Que não cobre. A realidade é que hoje o ônibus não cobre a demanda de transporte da cidade. Tem muito usuário lá? Tem bastante usuário, inclusive com o Tarifa Zero ela mais que dobrou. Triplicou. Esse programa Tarifa Zero, inclusive, está sendo questionado pelo Tribunal de Contas, né? Porque foi feito... Há várias formas, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com um dos maiores estudiosos do Tarifa Zero no Brasil, que é o Daniel Santini. E o Daniel disse que o município, quando propõe o Tarifa Zero na cidade, ele precisa... Não é só a ideia da gratuidade. O Tarifa Zero é um conceito de gratuidade. E para ele ser sustentado, ele precisa respeitar um método de financiamento. Então o município precisa avançar nisso agora. Né? O Tarifa Zero ele é importante, é legal para a cidade. A gente tem foi a 5ª cidade a implementar no estado, né? Construção junto do ex-vereador Jean Ricardo, que trouxe essa proposta para a cidade, teve capacidade de construir isso junto com o Poder Executivo. Mas agora o Poder Executivo precisa avançar de como financia, senão vai ser questionado pelo Tribunal de Contas, é evidente. Ele precisa achar formas de financiamento, precisa criar o fundo de mobilidade, né? Ele precisa criar o fundo de mobilidade urbana, ele precisa criar o Conselho de Mobilidade Urbana, né, que vai fazer a gestão e o controle social. Foi feito a toque de caixa. Perto da eleição. Então, assim, e aí tem várias formas de financiar o Tarifa Zero, né? Porque a prefeitura quer cobrar de quem mora, quer cobrar de quem não mora na cidade e não cobrar de quem mora. Então isso já não é mais Tarifa Zero, isso é uma outra forma de gratuidade. A gente entende que tem como financiar, né? Até porque deve ser aprovado esse ano ainda o Sistema Nacional de Mobilidade, né? De mobilidade urbana, foi uma proposta da deputada Erundina junto com o governo federal. Eu, inclusive, estive em Brasília quando esse projeto foi apresentado.
que busca financiar essas alternativas de transporte público gratuito nas cidades. Então, essa possibilidade de financiamento do governo federal, mais os financiamentos locais, como... Seria um incentivo, então, do governo federal, para viabilizar o tarifa zero no Brasil todo. Sim. Né? O município também ia ajudar a contribuir. Tem que ajudar, né? De repente, alguma parcela de uma zona azul, alguma coisa exatamente. A zona azul é uma das formas de financiar o tarifa zero. É uma das formas. A gente pode ter um diálogo também com as empresas, né? De uma espécie de contribuição das empresas sobre o tarifa zero, sem que isso, claro, impacte o salário do trabalhador. Mas o principal é a zona azul, né? Garopaba acho que é a única cidade aqui da região que não tem zona azul. Em Bituba tem, ou tinha, né? Em Bituba eles estão querendo implementar e está em fase de implementação e discussão na Câmara. Houve agora recentemente uma reunião com a Associação Comercial no sentido de melhorar o projeto que o Executivo já tinha encaminhado, mas não temos nenhuma novidade até o presente momento. Claro que zona azul, numa cidade que nunca teve, ela tem que ser bem debatida para... Aqui teve muito tempo atrás. Já né? teve. Já teve. Antes de 2005. E o morador local, quem é morador da cidade, ele pode ter um preço diferenciado. Isso é fácil de resolver no sistema ali, na hora de cadastrar a placa, né? Para também não ter que pagar esse pato sozinho, né? Tá faltando vontade, né? Falta vontade de articular isso. Isso, né? Exatamente. Eu sei que agora o município está apresentando o seu plano municipal de mobilidade, até para mais uma vez ser justo também, não ser tão cri-cri assim com a gestão. O secretário José esteve na Câmara apresentando as linhas gerais desse plano municipal de mobilidade. Nele eles estão discutindo também a questão de uma possibilidade de zona azul. Então o município isso já está no horizonte da gestão do prefeito Júnior, né? Espero que seja para financiar o tarifa zero. Certo. Vereador, chega uma pergunta através aqui do WhatsApp sobre a polêmica ainda da venda dos terrenos, né? Sim. Do município os terrenos públicos do município de Garopaba. Segundo o ouvinte, o projeto foi aprovado por 5-4 e por não ter a maioria absoluta, isso foi questionado ao presidente. Se foi questionado ao presidente Edmundo, se ele não aceitou. O ouvinte quer saber se realmente é isso e se essa situação chegou a ser judicializada pelos vereadores que votaram contrário. Nós não judicializamos, optamos por não judicializar por quê? De fato existe uma dupla compreensão aí, né? O nosso regimento, a lei orgânica fala o seguinte, como a Constituição e a lei orgânica estadual, a Constituição estadual também. Quando se trata de venda de terreno público, quem determina isso tem que ser sempre consultado a Câmara de Vereadores. E aí eles remetem sempre a um regramento interno da Câmara. O nosso regimento interno ele não especifica necessariamente compra de terreno. Mas quando é 2/3, tudo que seria relativo à administração pública, que não está na maioria absoluta, ou seja, 5 votos, se encaixa nos 2/3, e aí a gente deveria consultar a legislação estadual ou federal. E aí isso foi inclusive um trabalho intelectual do vereador Felipe de Souza, que encontrou uma legislação da década de 40, se eu não me engano, aqui de Santa Catarina, que orientava a criação das leis orgânicas dos municípios. E nessa orientação fala que a venda de terreno público deve ser feita com 2/3. Porém, e a gente levantou essa questão durante a sessão, teve uma dúvida, acho que inclusive a gente pegou de surpresa a mesa diretora, porque eles não esperavam que a gente questionasse isso. E na verdade nem a venda de terrenos, né? A gente estava falando especificamente de um projeto que foi refeito, porque a legislatura passada se tentou assim, num pacotão, vender os terrenos. A Câmara derrubou isso, porque precisava de 2/3 também. Na verdade tinha mais de 2/3, tinha 7 votos contra. E aí o prefeito mandou isso de uma outra forma, porque os vereadores questionaram, não tem como votar num pacote só a venda de todos os terrenos, né, nesse programa que o prefeito está criando. E o programa que ele cria, agora me fugiu o nome, mas é um programa que propõe que o bairro lá no Campo Duna, por exemplo, tem um terreno público, né? E ele venderia esse terreno em leilão,
E o recurso dessa venda seria revertido para uma empresa, uma empreiteira, uma empresa de obras, realizar algum tipo de benfeitoria no bairro. Pavimentação de uma rua, duas, construção disso, daquilo, né? De um posto de saúde, coisas desse tipo. E ele quer implementar esse programa na cidade toda, justificando que não tem recurso para poder fazer todas as benfeitorias que a cidade precisa e tem um monte de terreno sobrando. Eu acho, assim, também, de novo, assim, um equívoco administrativo, porque Garopaba é uma cidade que a especulação imobiliária é super alta, então o valor de um terreno em Garopaba é diferente até de Imbituba, né? É um grande patrimônio que a gente tem. E se o terreno não presta para a prefeitura, por que prestaria para uma outra empresa? Né? É claro que se a gente vai fazer uma compensação, uma permuta de 5 terrenos separados, em que o município vai conseguir adquirir uma área maior no centro da cidade para poder construir um centro de saúde ou uma escola, aí faz sentido, né? A gente não teria problema nenhum em aprovar isso. Agora, dessa forma, a gente sempre questionou. O prefeito, aí os vereadores, a legislatura passada, falaram assim: a gente não tem como votar um pacote de terreno de uma vez só. A gente quer discutir terreno a terreno. Então, o que o prefeito fez, até orientado pelo próprio Tribunal de Contas? Ele criou um programa de venda desses terrenos, né? E o que a gente votou esse ano e a Câmara aprovou com o nosso voto contrário foi esse programa. A gente ainda não está discutindo os terrenos em si. O programa orienta como é que isso vai ser feito, né? Que tipo de leilão, para onde que esse recurso vai, né? Como é que ele vai ser usado. Mas a gente já questionou naquela época que isso já envolvia a venda dos terrenos. Só que como tem essa dubiedade, se essa lei da década de 40 ela ainda está em vigor ou não, apesar dela seguir estando publicada, ela não foi revogada, né? A gente optou por não judicializar. Porque seria mais... Se a gente for levar tudo ao pé da letra, toda a sessão, quase que toda a sessão da Câmara a gente vai judicializar alguma questão. Seja por uma compressão do regimento, seja porque o projeto tem alguma inconstitucionalidade, ou porque a votação exige 6 votos e não 5. A gente já teve algumas situações que a gente optou em não judicializar, porque a gente entende que começar a legislatura, que a gente já começou judicializando a mesa, se a gente for seguir nessa toada, então simplesmente paralisa o legislativo. Então a gente deu um passo atrás para ter uma certa responsabilidade também com o debate legislativo, porque se a gente vai levar tudo para a justiça, a gente simplesmente nem tem por que ser vereador, né, Gervásio? Se é o juiz que vai ter que arbitrar tudo que a gente faz dentro da Câmara, então não tem nem por que a gente ir trabalhar. É que talvez seria a única oportunidade de vocês reverter o quadro, né? Porque em números gerais vocês têm a minoria, vão ficar com a minoria, né? Porque eles têm 6, né? 5 votos, né? Tem 5 votos, 5-4, né? 4 do PP e 1 do PL. Dificilmente alguém vai sair da governabilidade para ir para a oposição. Então, a judicialização seria o único caminho legal para tentar reverter o quadro. É óbvio que ficar judicializando qualquer, né, projeto de lei ou qualquer situação realmente é desgastante para vocês, mas infelizmente no momento seria a única forma de tentar dar uma freada no executivo, né? Porque senão o executivo vai continuar mandando as coisas atravessadas para vocês, porque sabe que vocês vão perder no voto, né? Esse é o cenário que a gente tem hoje em Garopaba. O outro problema, eu concordo em parte sim com a tua visão, Gerson. O único problema é que quando tu judicializa, ela não se resolve na hora. Sim. Se arrasta. Vocês estão com a situação da Câmara até hoje, né? A mesa está até agora, né? A gente agora evoluiu, vai para o pleno do TJ aqui do Estado. A gente, dependendo do resultado, a gente pretende talvez levar até o STF. Aí talvez lá tu tenha uma outra compreensão dessa questão, e aí a gente também não sabe o que o STF vai decidir. Você vai desfazer tudo que a mesa fez até hoje. Aí imagina isso ser julgado lá em novembro. Anular todos os atos? Dificilmente o STF vai tomar uma decisão assim. Então no final vai acontecer o quê? Dependendo da demora do que ocorre, a decisão até pode ser favorável a gente, mas no final ela vai ser nula. Sim. Porque os efeitos dela vão ser anulados por conta do tempo que correu. Então a gente está tentando construir para o outro caminho por enquanto, sabe, Jailson? Com esse diálogo mais estreito com o atual presidente, com o Edmundo,
A gente tem levado algumas questões para ele sobre o cumprimento do regimento. Ele tem entendido que é importante fazer então as coisas a partir do que o regimento demanda, para não, justamente a gente não precisar estar toda hora tendo que questionar isso na justiça. São 4 meses de início de legislatura, sim, né? A gente pode mudar a postura, pode entender que a estratégia tem que ser outra, ou ainda seguir insistindo nessa ideia de diálogo, né? Uhum. Agora, vereador, o município de Garopaba, a questão de água e saneamento ainda é administrado pela Casan, né? Ainda é Casan, a água, né? É a água, né? Como é que está a situação de investimento na área de saneamento? Já existe rede? Não existe? Existe uma previsão? A Casan tem atendido satisfatoriamente o município de Garopaba ou ainda deixa a desejar? No abastecimento de água, a Casan tem prestado um bom serviço. Como eu digo, todo o serviço público sempre pode melhorar. Mas quando se trata da água, a Casan presta um bom serviço, fez investimentos de grandes vultos de alguns milhões na cidade para estruturar melhor o abastecimento. Mas ainda a gente não tem tratamento de esgoto em Garopaba. Zero. O esgoto de Garopaba não é tratado. Teve alguns anos atrás a instalação de uma parte da rede, do encanamento, né, do esgoto, que deve estar soterrado agora com areia, com tudo que é tipo de coisa, porque faz pelo menos uns 10 anos que isso já está instalado debaixo da terra, que era num intuito já de ter a estação de tratamento, porém o projeto da estação de tratamento foi mal discutido com as comunidades da cidade. As comunidades ficaram com receio de que o resíduo desse tratamento ainda seria um resíduo poluente que poderia poluir a nossa Lagoa da Encantada, a Lagoa de Garopaba. Então se fez toda uma mobilização para rediscutir isso e no final a cidade ficou sem tratamento. A gente está retomando isso, inclusive, pelo nosso mandato. Isso dentro da Câmara, do parte da gestão, em nenhum momento a gente vê mais a gestão dizendo que isso não é um problema, que isso não é uma prioridade, que a cidade tem que encarar. Só o que me parece é que o saneamento básico hoje, o tratamento de esgoto virou uma bandeira, tanto da base do governo quanto do prefeito, dos vereadores do PP, muito mais... ou melhor, muito menos para uma preocupação do impacto ambiental que isso causa, do impacto na economia, e muito mais para atacar a Casan, né, em primeiro lugar. Porque se a gente pegar qualquer fala na tribuna dos vereadores, a cidade tem um problema de tratamento de esgoto, falta de saneamento, né? Para por aí e é pau na Casan nos minutos restantes. Porque já houve tentativa da atual gestão, o ano passado, antiga, em licitar, né? Sim. A prefeitura teria tentado romper o contrato com a Casan, um contrato muito bem feito. Uma contratação, né, direta, se não me engano. E aí estava abrindo uma licitação para contratar direto. Existia a suspeita que fosse a empresa Atlantis, que é de Tubarão, né? Isso. Que faz já um serviço pela sanitária para o serviço, para o município. E a empresa Atlantis, inclusive, entrou em recuperação judicial, quebrou 20 milhões de reais. Isso. Que é pouco, então, uma empresa daquele pode quebrar. Então, assim, essa seria a empresa que ia fazer a gestão da água da cidade e do esgoto. Sendo que a recuperação judicial que a Atlantis pede é menor do que o investimento que a Casan fez nos últimos 2 anos em Garopaba só no setor da água. Só em construção de novas estações de captação, de armazenamento da água, de tratamento também, de extensão de rede, tudo isso. Tudo nesse montante é muito maior do que os 20 milhões que a Atlantis pediu de recuperação judicial. Então seria essa empresa que ia estar com a água e o esgoto da cidade na mão. Que empresa que teria a condição de fazer investimento do tratamento de esgoto numa cidade como Garopaba, que não tem nada. Né? Então seria um problema, ainda bem que a cidade conseguiu se escapar dessa bronca, né? Mas a gestão segue atacando a Casan. Existe um plano de investimento da Casan? A gente está fazendo um diálogo com a Casan, porque agora, muito por conta do PAC Seleções. No PAC Seleções, o governo federal reservou 4 bilhões de reais para tratamento de esgoto, né? E estações de tratamento com soluções baseadas na natureza, que a gente fala que são tecnologias com quase que não poluentes, né? Tem um impacto muito menor do que essas tradicionais. São estações menores, né? Trabalham com essas tecnologias naturais. Então, acho que tem tudo a ver com a demanda que a cidade de Garopaba coloca, né? As comunidades pedem para ter essa segurança do tratamento de esgoto.
E o problema é que o município não pode pedir isso. Quem tem que pedir é a Casan, porque é ela que opera, né? Nós estamos abrindo um diálogo. Fui a Brasília mês passado justamente para ver isso. Me reuni com a FUNASA, me reuni com o Ministério das Cidades e com a Confederação Nacional dos Municípios para entender como é que a gente financiaria a estação de tratamento de esgoto de Garopaba, ou as estações, como o que eu defendo, descentralizadas, a partir desse recurso do governo federal. E aí todos eles foram unânimes nesse sentido, quem tem que pedir é a Casan. Então, a partir disso, nós estamos abrindo um diálogo com a Casan para poder encaminhar essa solicitação. Nesse caso, não é dinheiro a fundo perdido, é um financiamento que o governo federal faz, com juros super baixos, né? Que podem vir tanto do governo federal quanto do BNDES. Nós também nos reunimos com o BNDES em Brasília para discutir como é que a gente financia a construção da estação de tratamento em Garopaba. E a outra, para mim, a outra preocupação do município também, da gestão júnior, não é necessariamente, de novo, com impacto ambiental de uma falta de tratamento de esgoto. É primeiro isso, tentar tirar a Casan, criar um desgaste político com a Casan, que está tentando ser privatizada agora, inclusive, pelo governador Jorginho. Mas também justificar a construção de prédios, né? Que hoje Garopaba, o plano diretor, não permite construção acima de 2 pisos. E a gente ouve isso nos corredores da Câmara, né? Já ouviu isso, inclusive, da própria Prefeitura, de que não tem como a cidade subir patamar enquanto não tiver tratamento de esgoto. Então, o tratamento de esgoto seria uma autorização para a cidade começar a implementar um outro modelo de desenvolvimento que esse modelo Balneário Camboriú, né? Então, para mim, são essas duas questões que movem, hoje mobilizam a gestão e a sua base na Câmara a defender o saneamento básico na cidade. Porque antes nunca fizeram essas falas, né? Isso começou a ser feito há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás no máximo. Diferente da gente que vem defendendo isso desde 2020, né? Vereador, pelo visto aí, o município de Garopaba, pelo que o vereador tem falado, não tem tanta receita para fazer investimentos assim volumosos de infraestrutura, né? A gente acompanha aí o município na tentativa até de vender o que é seu para poder, de repente, construir algo para a sociedade, né? Ao invés de manter um terreno lá. Eu vi aí na última semana a programação da Festa Quermesse. Da Quermesse. É uma programação a nível nacional, né? Vários shows, né? J Quest e outros César shows. Menotti Fabiano. Isso, uma programação assim, esse evento. Eu até estou perguntando porque você também é condutor de turismo, né? É ligado ao turismo. Esse evento vai ser gratuito, o município vai fazer de forma gratuita, vai cobrar a entrada. De onde vem esse recurso para fazer um evento desse porte? O evento sempre foi, a quermesse sempre foi gratuita. Eu entendo que assim, um aspecto positivo da quermesse é ela ter voltado para a nossa praça. Porque a quermesse é uma festa tradicional, antes ela chegou um período a ser feito numa outra área, né? E aí ela descaracterizou essa ideia de uma festa da comunidade. A quermesse é uma festa da igreja, né? Tradicionalmente ela é uma festa de igreja, do Corpus Christi, desse período. Então é uma festa paroquial, que a cidade se encontra nela. Então, para mim é um aspecto positivo ela ter voltado para a praça e ela continuar sendo gratuita. Eu tenho um acordo, isso era uma crítica do prefeito quando ele era vereador, à gestão do prefeito Sérgio, de que o Sérgio gastava demais na quermesse, quando a cidade tinha outras prioridades. O custo com a quermesse na gestão do prefeito Júnior cresceu. Eu não quero aqui arriscar números, mas eu acredito que ela dobrou, inclusive, em relação ao que era a gestão do Sérgio. Eu não acho que o povo não mereça shows de qualidade, né? Entendo que a gente tem que ter o arroz de festa para atrair o público geral, mas a gente também tem que reservar uma boa parte desse recurso, que geralmente é o que sobra, são as migalhas para o artista local. E Garopaba tem uma cena artística riquíssima, assim, não só de gente da cidade, mas quem escolheu a cidade para viver e que vem do país inteiro, né? Gente que já fez parte de grandes projetos musicais no Brasil inteiro, que mora em Garopaba hoje e que pode fazer parte desse palco. Porém, eu acredito que o modelo de financiamento, pelo menos dos shows nacionais, ele poderia estar descolado do custo do município. Ele é agregado? Ele é agregado. Hoje o município arca, né? Ele contrata uma empresa e a empresa faz essa contratação. E o público garante esse orçamento para cobrir? É que o público não paga, né? A festa sempre é gratuita. Quem paga?
Quem paga é o município hoje, né? Quem paga isso é o município. É cofre saem dos cofres do município, da prefeitura. O que eu entendo que seria um bom modelo é essa parte dos shows nacionais ficar descolada do orçamento municipal e ser captada via Lei Rouanet, por uma produtora cultural. Outros municípios já trabalham, eu inclusive conheci municípios que trabalhavam e traziam bons shows nacionais. E aí isso era uma captação com as grandes empresas. Não tirava dos cofres da prefeitura, não tira do captava a nível nacional. Garantia esses shows nacionais, que é uma coisa que a gente não deixa de defender. E incentivava podemos até discutir o artista. E incentivava mais os shows nativos. E deixava o show de quem era do show local, né? Sobrava mais recursos. Gastava menos, na verdade, com a festa, né? Do ponto de vista do cofre público. Mas é uma festa importante para a cidade, né? A gente, em nenhum momento, entende que a festa não deva acontecer. Como era antigamente a festa do Camarão. Eu nunca tive a oportunidade, inclusive quando eu estava vindo para cá, que ela é aqui perto do... Ela era feita rodoviária. Da rodoviária, né? Isso, perto eu nunca tive a oportunidade. Faz 2 anos que a gente não tem a festa. Mas o ano que vem vai ter a festa. Eu vou vir, então. O Peninha já garantiu para o nosso analista. Que a festa vai voltar. Ele disse que faria, né? Vamos ver. Ele falou aqui. O que eu penso um monte de coisa em janeiro e não deu nada certo até agora. O que talvez a quermesse ela possa reduzir um pouco o seu tamanho e esses shows nacionais também possam ser focados, por exemplo, numa festa da tainha. Que aí pode ser aquele formato que era alguns anos atrás, que foi no final da gestão do Sérgio, inclusive. Mas fazer juntos? Não, a festa da tainha é separada da quermesse. Porque também a tainha é um símbolo da cidade. Nós já tivemos a festa da tainha, nós já tivemos a festa do Camarão, já tivemos a festa da tainha. Já teve. Mas Garopaba já faz a festa da tainha, né? Voltou a fazer? Ela estava fazendo uma festa que era a abertura da safra da tainha. Só que aí, claro, a prefeitura se deu conta, e aí, assim, corretamente, de que fazer uma festa, as pessoas só leem em festa da tainha. Elas não leem assim, tô vindo na abertura da safra. Tô vindo na festa da tainha. A festa da tainha sem tainha não é festa da tainha. Sim. E como era na abertura da safra, não tinha tainha pescada ainda. Então eles estão deslocando essa celebração para o final da safra, né? Ali em julho já, para poder fazer uma festa da tainha. Eu defenderia que essas grandes atrações nacionais poderiam migrar todas elas para a festa da tainha. E a gente tem uma festa assim com um modelo grandão, bastantão, né? E a quermesse ficar mais na coisa tradicional da ação social ali da paróquia, porque eu acho que é importante a gente manter essa característica da cidade, sabe? Do encontro comunitário. Uma última pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Por que o é natural do Rio Grande do Sul? Sou de Esteio. Gaúcho, daquele mesmo nativo. Por que o gaúcho eu não reivindico muito essa coisa do gaúcho, sabe? Mas isso é um papo para outra entrevista. Por que o gaúcho sai lá do Rio Grande do Sul, vem para Garopaba e faz questão de ser vereador? Por quê? Eu acredito que não só o pessoal que vem do Rio Grande do Sul, mas muito do Rio Grande do Sul por uma questão geográfica, é mais perto, né? Vem em busca da qualidade de vida, Gervásio. Né? De sair desse ambiente saturado, que são o ambiente das cidades. Isso que Esteio nem é uma cidade tão grande assim, perto de Porto Alegre. Mas vem em busca da qualidade de vida, de reduzir o ritmo. Eu, particularmente, vim um pouco para fugir da política também. E acabou entrando. Deu para ver que não deu muito certo. Sempre morei no Macacu, que é uma zona rural. Moro no meio do mato, não tenho problema nenhum com isso. Espero que o mato ainda siga lá em pé e a gente sendo um dos poucos moradores daquela região. Mas no momento que tu vive a cidade e sai dessa ilusão de que a gente vai viver um eterno verão, como a maioria das pessoas fazem, né? Passa as férias e se apaixona pela cidade e querer morar nela achando que vão viver eternamente em férias. Tu tem que encarar a cidade no seu dia a dia, tu tem que encarar as contradições da cidade e aquilo que tu não enxergava quando tu é só um turista. Começa a perceber que, inclusive, aquela qualidade de vida que a gente busca está ameaçada, né? Então, isso foi o principal assim, que me moveu para a política. De entender que a gente precisava se organizar, porque a forma como a cidade estava crescendo ia engolir o nosso projeto de vida, ia engolir os motivos que a gente que nos levou para Garopaba, e que não é só a gente. Ali, começando a se preocupar com isso e externar essa preocupação, a gente descobriu que tinha um monte de gente preocupada com isso. E quando a gente foi ver, não era só a gente de fora. Os nativos também estavam preocupados, porque o nativo é o primeiro a sofrer com isso, Gervásio. Porque ele é o primeiro a ser... Tem um termo muito técnico aqui, né? Que é a tal da gentrificação.
que tu começa a expulsar os moradores nativos de um local para construir um lugar mais nobre em cima, né? De alto padrão, e que tu vai mudar o perfil de consumo ali. Então, o primeiro cara a sofrer com isso é o nativo, que vem perdendo seu espaço desde as décadas de 70. Os pescadores saíram da beira da praia de Garopaba, foram para o Pinguirito, depois foram para o Campo Duna, agora já estão no Alto Arroio, já estão no Sambaqui. Do Campo Duna saiu um ali, ó. Tá ali olhando para ti. Então, assim, tá ali olhando para ti e vem pro... O agricultor tem perdido cada vez mais suas áreas rurais, suas áreas agricultáveis, né? A cultura da mandioca tem cada vez mais perdido a região. Tudo isso é por conta desse crescimento sem planejamento, ou melhor, planejado por alguns que querem ganhar dinheiro, né? Atropelando aí tudo que a gente tem de melhor na cidade. Obrigado, Gilson. Obrigado, Gervásio. Obrigado, vereador Rodrigo. Prazer em conversar aqui. Sucesso no mandato lá. A rádio aí continua à disposição aí. Uma boa tarde aos nossos ouvintes. E a qualquer momento estamos aí no Jornal da Tarde. Edição extraordinária. Edição extraordinária. Tá bom, então. Gervásio, Jailson, obrigado pela oportunidade. Um abraço aí para os ouvintes da Rádio Difusora que nos acompanhou até agora e o nosso papo aqui. Legal.